Arthur Valadares de Freitas Santos, nascido em berço espírita, natural de Patrocínio, Minas Gerais, e residente em São Carlos. Graduado e mestrado em Engenharia Mecânica, atualmente cursando doutorado na mesma área. Arthur Valadares de Freitas Santos vincula-se à instituição Espírita Obreiros do Bem, na cidade onde reside. Boa tarde a todos. Que nós possamos, desde já, entrarmos em sintonia com o coração de Jesus, para que a gente torne esses momentos que passaremos juntos aqui, momentos de alegria, momentos de preenchimento, momentos de fortalecimento do nosso mundo interior, do nosso coração, para que a gente saia do Centro Espírita, encontremos aqui no Centro Espírita essa fonte de restabelecimento, para que a gente saia lá fora, no mundo, que carece tanto de exemplos, que carece tanto de esperança, que carece tanto de bondade, para que a gente saia a distribuir o pouco que a gente colhe aqui. Para que a gente, pouco não, o muito que a gente colhe aqui, segundo a nossa disposição, segundo a abertura do nosso coração. É para isso que nos reunimos em nome do Mestre, com a certeza que vai varando os séculos, a certeza da promessa que Ele nos deixou, de que onde 2 ou mais estivessem o seu nome, aí Ele estaria entre eles, lhes fortalecendo, lhes amparando e fazendo-se sentir presente, porque mais do que nunca precisamos sentir Jesus presente, caminhando conosco, nos inspirando e nos orientando nessa jornada. E a proposta que a gente trouxe para a reflexão de hoje, refletir um pouco em torno de ciclos evolutivos. Parece um tema um pouco vago, mas o que a gente quer abordar com isso? Queremos chegar à reflexão, ou conduzi-la, a um dos aspectos que ouvimos falar muito, sobretudo no movimento espírita e também em outras correntes espiritualistas, com outro nome, mas com a mesma ideia central, de que a humanidade chegou a um fim de um ciclo e início de outro ciclo. E, naturalmente, como todo ciclo natural, apresenta o seu período de transição, em que não é muito simples divisar em qual ciclo estamos, se no anterior ou se no posterior. Assim como é difícil para nós divisar quando termina o dia e de fato começa a noite. Não tem um momento assim que agora você pode dizer que de fato a noite iniciou. Tem um período nebuloso entre os ciclos. Assim também quando pegamos a natureza, por exemplo, a transição entre uma estação e outra. Quando pegamos a primavera na sua transição para o verão, ou quando pegamos o inverno na sua transição para a primavera, nós não conseguimos divisar muito claramente essa transição. Fica ainda um pouco nebuloso até que as coisas vão se estabelecendo e nós vamos percebendo mais claramente que houve de fato uma transição. E é o que os Espíritos, e aquilo que Jesus já havia previsto, que nós haveríamos de passar nestes momentos. É o que de fato se passa atualmente na Terra. Uma transição entre 2 ciclos evolutivos. Ciclos que estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes não percebemos. Estamos todos inseridos em ciclos. O ciclo, como já citei, do dia, o ciclo da noite. O ciclo, por exemplo, das estações, inverno, primavera, verão, outono. E uma série de outros ciclos. O próprio ciclo da nossa encarnação. São todos ciclos que representam ou que marcam a nossa vida de modo a nos ajudar no processo de evolução. Na condição em que ainda estamos, de espíritos muito distantes da pureza espiritual em sua plenitude, ainda muito distantes da condição de espíritos puros, nós ainda não estamos muito bem adaptados ao conceito de eternidade. Para nós ainda é um pouco difícil lidar com a eternidade, com algo que é simplesmente o eterno presente. Não é essa marcação de ciclos. A nós, criaturas limitadas e ainda imperfeitas, o ciclo tem um papel, que é trazer-nos todos os dias, ou em momentos específicos, essa ideia de renovação, de que há sempre uma possibilidade de recomeçar, e de que agora é um novo ponto, um novo início, um novo começo. O ciclo nos traz essa ideia de renovação. Imagina só, você viver sem a ideia de
um novo dia. É tudo uma coisa só. A gente com frequência associa esse ciclo, por exemplo, de um novo dia ou do fechamento de um ano a um novo começo na nossa vida. Fazemos planos, nos preparamos e etc. E isso tem lá o seu propósito. Dirão muitos filósofos, entre eles Mircea Eliade, a importância desse ciclo como elemento de renovação para criaturas ainda imperfeitas conosco, como nós. Claro, estamos caminhando para a condição um dia de vivermos no eterno presente, a eternidade. Dia perene, não mais noite, apenas dia. Mas até lá, há uma longa jornada a ser trilhada. E esses ciclos vão regulando aos poucos a nossa vida. Há expressões que a gente diz, né? Nada como um dia após o outro. E de fato, no correr da vida, a gente percebe a importância desse novo dia. Da noite que se transmuta, um novo dia, um novo sol, uma nova oportunidade. Então a gente vai percebendo que esses ciclos estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, embora nem sempre demos a devida atenção a eles. Ciclos que são regidos pelo quê? O que regula o ciclo do dia e da noite, por exemplo? O ciclo das estações? O movimento dos astros. O movimento dos astros que funciona de maneira tão perfeita, absolutamente perfeita, como o mais perfeito dos relógios. Afinal de contas, foi criado, foi produzido por aquele que é a inteligência suprema, o relojoeiro do universo, que estabeleceu os movimentos de maneira tão perfeita, tão encadeada, e que redundam ou resultam nesses ciclos que marcam a nossa vida. As estações, o dia, a noite e etc. Mas por que estamos falando desses ciclos materiais, que têm lá a sua importância para a nossa vida, sobretudo enquanto encarnados? Porque podemos transportar essa analogia também para a vida espiritual. Assim como existem esses ciclos menores que regem a vida humana durante uma encarnação, existem outros ciclos muito maiores, também relacionados aos movimentos dos astros, e que nós não conseguimos abarcar em uma encarnação apenas. Existe um ciclo da Terra, por exemplo, de precessão, que leva em torno de 26, 27 mil anos para se executar. Então, quantas encarnações não se passam durante esse período? Quantas experiências o Espírito não passa até que se conclua um desses ciclos, que aos nossos olhos, de criaturas limitadas, pode parecer muito, mas perante a eternidade não passa de um segundo. Perante os espíritos superiores, é um piscar de olhos. Emmanuel, inclusive, dirá, em uma mensagem muito interessante que ele deu certa feita em uma entrevista à LBV, Emmanuel vai dizer que existem ciclos na humanidade, chamados ciclos civilizatórios, que obedecem mais ou menos a esse ritmo, em torno de 28 mil anos, separados em períodos de 7 mil anos. São ciclos muito mais vastos, e lá ele vai citar, por exemplo, o ciclo de Atlântida, de Lemúria, que já chegou ao seu fim, abrindo espaço para esse ciclo que hoje nós estamos inseridos, que também vai chegando ao seu fim, culminando agora na entrada em um novo ciclo. Ou seja, a gente vai percebendo que existem também ciclos maiores, que definem etapas evolutivas da humanidade. Momentos de aferição de valores para a entrada em um novo patamar, de compreensão, de entendimento e de vivência. Porque essa é também a característica dos ciclos. Ele inicia-se, ele tem um processo de ascensão, chega em um clímax, tem um processo de descensão e finaliza-se, abrindo, portanto, um novo início, um novo começo. E nesse processo, há, ao final de cada ciclo, um momento de aferição de valores, de separação, de análise daquilo que foi construído ou edificado, tanto individualmente como coletivamente. Por exemplo, a morte, todos os dias ceifa uma série de vidas encarnadas. E a morte é, em si, um desses momentos de aferição de valores. É o fechamento de um ciclo, uma vida, uma experiência material, para o início de um novo ciclo de vivência no mundo espiritual. E ali há uma análise, uma separação do que foi de fato conquistado e dos equívocos realizados nesse processo.
Análise essa feita por quem ou pelo quê? Pela consciência de cada indivíduo, que é a medida da lei que analisa a vida ou os atos, aquilo que cada criatura edificou ou deixou de edificar naquele ciclo encarnatório. Isso vale para o indivíduo e isso vale em maior escala para civilizações. Então, por que nós estamos falando isso? Porque é comum ouvirmos a expressão quando nos referimos à transição planetária, ou sobretudo quando a gente vai analisar a perspectiva do Evangelho sobre esse fechamento de ciclos, é comum a gente ouvir expressões como o fim dos tempos, o fim de uma era, regeneração, ou o fim de uma geração para o início de uma nova geração. São todas expressões que se relacionam a esses processos de ciclo. Era, fim dos tempos, etc. E é o que Jesus vai se utilizar para falar desse processo que nós vivemos hoje, a transição planetária. Nós vamos ver aqui, em alguma das parábolas de Jesus, que ele vai trabalhar justamente esse aspecto da mudança de ciclo, tanto em nível individual, quanto em nível coletivo. E aí a gente vai poder entender melhor o que se processa na Terra hoje e o que se processa em cada um de nós. E a gente vai poder identificar também qual o papel cada um de nós tem nesse processo. Porque esse é o foco aqui. A gente ouve falar tanto de transição planetária, mas às vezes a gente esquece que nós também somos responsáveis ou corresponsáveis e temos a nossa parcela de contribuição nesse processo. Porque senão ficamos aguardando que esse processo se dê de fora para dentro, que venham aí espíritos missionários e façam a renovação da Terra, sem que eu tenha que mover um dedo, ou sem que eu tenha que fazer a minha parte nesse processo de renovação. Será que nós estamos isentos? Será que esse não é um dever de cada um de nós, ou um dever de nós outros enquanto coletividade humana, de, por nosso esforço, com auxílio do alto, obviamente, construirmos este novo ciclo? E mais do que isso, queremos com a reflexão de hoje também, desmistificar um pouco essa ideia que a gente tem desse processo de renovação. Por séculos nós temos nutrido uma ideia relacionada a esse processo, uma ideia meio com uma atmosfera meio de medo, de temor, como se fosse algo que envolvesse cataclismas enormes, destruição e etc, etc. Naturalmente que existirão processos de dificuldade, existirão momentos dolorosos, mas é preciso lembrar sempre que quando Jesus fala, ou quando o Evangelho nos fala de fim dos tempos, fim de uma era, isso se refere ao fim de uma maneira de cada um de nós de enxergar, entender a vida e vivenciá-la. Isso representa o fim de alguns paradigmas da humanidade que serão substituídos por outros, melhores, mais abrangentes, mais condizentes com a lei de Deus. Então é sempre a ideia de renovação, porque a gente aprende na própria lei divina, questão 728, lei de destruição, aquilo que aos nossos olhos parece destruição, aquilo que aos nossos olhos parece algo completamente ruim, já traz em si o germe da renovação, já traz em si o germe de um novo estado de coisas, dentro e fora de nós. Então é com esse olhar que a gente olha para o fim dos tempos. E a gente vai usar aqui alguns textos de Jesus, sobretudo uma parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola da rede. Nós vamos analisá-la e entender como que Jesus desenha muito bem esse processo, e como que, em símbolo ou em figura, ele já colocou ali para a gente todos os elementos e características fundamentais do processo, para que a gente consiga se identificar em que parte nós estamos e como estamos contribuindo. Mas é importante esse início, essa introdução, para que a gente verifique que tudo isso que está acontecendo não acontece à revelia da lei de Deus. Não é porque Deus abandonou a humanidade, não é porque Jesus Cristo adormeceu no seu cargo. Isso é impossível de acontecer, isso não acontecerá jamais. Acontece dentro da matemática divina, dentro das leis e dos estatutos divinos, claro, influenciada pela liberdade ou pelo livre-arbítrio de cada um de nós e da humanidade como um todo. Nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto humanidade, podemos postergar ou adiantar o fechamento desses ciclos. Pela nossa rebeldia, podemos postergá-lo
ou pela nossa disposição, podemos adiantá-lo, mas sempre dentro de uma faixa da qual nós não podemos ultrapassar. Dentro daquela faixa existe uma certa liberdade, porque ainda somos criaturas que não estamos aptos a lidar com a liberdade mais plena. Atuamos dentro de um ciclo, um raio de ação, pelo nosso próprio bem. Dentro desse raio, dessa faixa, que para nós vai envolver um certo tempo, nós podemos atuar, mas findo aquilo, chega o momento da transição, chega o momento de renovação, que, como falei, é importante frisemos, nunca é um instante, nunca é uma data, essa data marca o fim do ciclo. Não é assim. Nós não podemos fazer isso com nenhum ciclo da natureza, como faríamos com um ciclo que diz respeito à humanidade inteira. É essa data aqui. Como é possível isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Então é com essa perspectiva que a gente vai analisar. Tomando como base também uma mensagem muito, muito interessante que está no livro A Gênese. No livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, são chegados os tempos, Kardec vai dedicar o capítulo inteiro à análise desse processo. Fechamento de um ciclo para um novo ciclo. Quando ele vai dizer uma nova geração da humanidade. A nova geração. E isso é regeneração também. Mas lá, ele compila, ele traz algumas mensagens dos espíritos superiores. E uma delas é muito interessante, porque vai bem ao encontro daquilo que nós abordamos aqui. Ela encontra-se no item 8 do capítulo 18. Ela é muito extensa, não vou lê-la aqui por inteiro. Vou ler só um trechinho. Mas é uma mensagem do espírito Arago, que é um espírito astrônomo francês que havia desencarnado não muito antes do início da codificação. E Arago vai trazer uma mensagem fantástica, porque ele vai dar uma visão panorâmica para a gente do que é esse processo, ou que são esses ciclos. Então ele vai começar a falar desde da escala micro até a escala macrocósmica. Até das pequenas coisas que envolvem a matéria, nos seus fundamentos, quando nós vamos entrando nos elementos fundamentais da matéria, que obedecem também a ciclos, nós vamos subindo, vamos chegando, por exemplo, às estrelas, aos planetas, às aglomerações de estrelas, às nebulosas. Dirá ele que tudo isso está também num processo cíclico. E que todo esse processo se encadeia de maneira perfeita e tão vasta que para mentes como as nossas ainda é quase que impossível de imaginar. Imaginar toda essa grandeza da criação divina é para nós ainda, muitas vezes, assustador. Eu me lembro de um caso interessante que está narrado no livro de Herculano Pires, Na Era do Espírito, se não me engano, são 4 livros que ele tem o Chico traz uma mensagem, ou Emmanuel normalmente, e ele comenta com o pseudônimo de Irmão Saulo. Se não me engano, Na Era do Espírito tem uma mensagem interessante em que Chico vai contar uma experiência que ele passou com Emmanuel. Quando ele perguntou assim, voltou-se para Emmanuel e disse assim: Emmanuel, eu gostaria de entender um pouquinho melhor Deus e Jesus Cristo. Então o Emmanuel se aproxima dele e fala assim: olha, Chico, acho melhor você ficar com as concepções que você tem agora, porque você ainda não está preparado para uma concepção mais vasta. Mas o Chico insistiu e falou: não, mas eu gostaria de saber. Então tá bom. Ele desdobrou o Chico, e então ele começou com o Chico uma viagem interplanetária. Então ele começou a afastar, o Chico em espírito começou a afastar-se do corpo, começou a afastar-se da sua casa, começou a afastar-se do país, começou a afastar-se da terra. E aquilo foi adquirindo uma velocidade cada vez mais alucinante. Ele foi se afastando, viu a Terra ficar pequena, daqui a pouco ele estava vendo o sistema solar, foi se afastando, daqui a pouco ele estava vendo o sistema solar ficar pequeno, foi se afastando, daqui a pouco estava vendo a galáxia, e foi se afastando, uma hora ele chegou e falou assim: chega, eu quero voltar para casa, voltar para a minha caminha, para o meu quartinho, pegar uma xícara de café e tomar, e ficar ali quietinho. Por quê? Não suportava essa visão do todo. Para nós, criaturas limitadas, é como você querer inserir o oceano inteiro em um copinho desse tamanho. Entorna, transborda. Falta ainda largueza de alma e de entendimento para, vamos dizer assim, acolher, acomodar tudo isso. E nós estamos falando do Chico, né? Imagina nós outros.
Saindo da Terra, a gente já estava pedindo para voltar. Mas é para a gente entender o que é essa dimensão, e é o que a Ragô está falando aqui. Que tudo isso está encadeado, não só na Terra. Não só os destinos da Terra se encadeiam. Você imagina encadear os destinos da Terra com de todos os planetas do Sistema Solar. E depois encadear todos os destinos do Sistema Solar com um sistema semelhante, por exemplo, de Capela, que teve esse processo de intercâmbio com o da Terra. Qual a inteligência capaz de lidar com tamanhas ou com tamanho número de variáveis? Senão a inteligência perfeita. Considerar todos os detalhes da vida e das escolhas de cada um para definir o que é melhor para cada um e para a coletividade, para o todo. É disso que ele está falando nessa mensagem. E ele vai falando que esses ciclos, por exemplo, das nebulosas, influenciam em outras nebulosas. Os ciclos dos sóis ou das estrelas influenciam em outras estrelas, assim como dos planetas em outros planetas. E todos esses ciclos influenciam também na matéria do nosso planeta, que por sua vez influencia também no espírito. E há essa inter-relação. Então ele vai chegando à conclusão e demonstrando que tudo isso que a gente passa, esses momentos da humanidade que são marcados por grandes mudanças, também obedecem a leis. Leis perfeitas, leis sábias. Claro, sempre levando em conta a faixa de arbítrio das criaturas, de cada planeta ou de cada constelação. Há que se levar em conta isso. Mas enfim, ele chega à conclusão, e é isso que eu gostaria de ler, esse trechinho aqui, para a gente ver. Ele diz assim: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Mesmo esses momentos de grande mudança, não são mero capricho, não são mero acaso. Mesmo porque a gente vê que nesses momentos de grande mudança, as revelações ou os novos conhecimentos pipocam em vários lugares do mundo, que não estão conectados entre si. É interessante a gente olhar, por exemplo, as descobertas da ciência. Quando a gente pega um Darwin e um Wallace, que estavam chegando às mesmas conclusões no mesmo tempo sem se comunicarem. Então Wallace manda os seus escritos para Darwin, Darwin pega aquilo, mas parece que ele olhou o meu trabalho. Por quê? O acaso? Quem olha a história pela perspectiva materialista dirá o acaso. Mas quem sabe que há uma força maior regendo tudo isso, sabe que não é o acaso. Quando olhamos para o caso de Santos Dumont, por exemplo, que juntamente com os irmãos Wright e outros estavam mais ou menos na mesma época, buscando os mesmos intentos, Dumont chegando primeiro e inventando o avião, nós percebemos que há uma conexão, que não são ideias esparsas, elas provêm de uma mesma fonte que encontra, vamos dizer, a ambiência necessária em diversas partes, sobretudo no coração e na mente dos missionários, que vêm mais antenados com a vanguarda. Tudo isso obedecendo a ciclos, regidos perfeitamente pelo cosmos. É o que ele está dizendo. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Veja, as revoluções sociais também têm a sua periodicidade, assim como as têm as revoluções físicas. Assim como existe esse movimento que denota para nós um ano, o movimento da Terra em torno do Sol, existirá também movimentos cíclicos que denotam esses saltos, esses degraus superados na humanidade e na vida de cada um de nós. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, veja, fios condutores, conexão, banda larga, a internet do espírito, todos conectados pela sintonia mental,
Aqueles, claro, que se elevam a determinada sintonia, né? Cada um se conecta ou entra em conexão, em circuito com a sintonia que elege para si. Os missionários, os tarefeiros do bem e da vanguarda, conectam-se com as mentes superiores. Agora, quem quer se conectar com a retaguarda é perfeitamente livre para fazê-lo. Nesses momentos de transição, sobretudo, quem quiser se conectar com pessimismo, tristeza e desesperança é um clique. Mas quem quiser se conectar também com esperança, boa vontade, disposição em servir, é outro clique. Felizes os que escolherem essa conexão. Serão instrumentos na mão do Criador e do Cristo de renovação onde estiverem. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Não tem nada de místico nisso, não tem nada de superstição. É simplesmente um ciclo da natureza que envolve os aspectos espirituais, tão natural como o ciclo do dia e da noite, das estações. Assim também na nossa vida. Assim como existem as estações lá fora, existem as estações na nossa. Momentos de mais facilidade, é o verão. Momentos de maior dificuldade, é o inverno, que são seguidos por momentos de florescimento e frutificação, a primavera. Porque, em geral, depois do inverno na vida que a gente realmente amadurece, né? Assim como acontece na natureza. A nossa vida também está permeada por esses ciclos. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Aqui é um ponto importante. Contra as quais se quebra toda a má vontade humana. A gente pode fazer o que for. A gente pode lutar, a espiritualidade que ainda luta contra o progresso pode fazer o que for. Mas uma coisa é certa. Contra a vontade do Criador, toda vontade limitada se curva mais cedo ou mais tarde. Por mais que a gente tente impedir, a Terra vai avançar. A questão é, você quer avançar com ela ou você quer estar caminhando ou está resistindo ao movimento da correnteza? Quer a gente queira ou não, a Terra vai se regenerar. Vai se tornar um planeta de fraternidade, de amor. Quer queiramos ou não. A grande escolha é, você quer fazer parte dessa nova terra ou você quer ser convidado a ir a outros orbes que se adequarão mais às propostas do seu espírito? É o que está sendo dito aqui. Nós não temos o poder de impedir a marcha do progresso. Podemos postergar, podemos resistir por um momento. Mas vocês já tentaram, por exemplo, ou não sei, imaginemos, tentar parar um rio. Então a gente faz uma barragem na frente do rio. Aquilo ali pode segurar por um tempo, mas o que começa a acontecer? Se não há vazão para nenhum outro lado. Começa a acumular, começa a acumular, começa a acumular. E o que acontece? Uma hora leva a barragem, leva tudo. Mas o que a gente aprende com isso? Quanto maior a resistência, mais doloroso e destrutivo é o processo. Não é? Se você tenta bloquear o rio, aquilo cresce, vira uma represa e leva tudo, vide o que aconteceu em Mariana, né, com toda a tristeza do nosso coração. Mas o que é o resultado? Mais dor. Quanto mais rebeldia, mais resistência, mais dor, individualmente e coletivamente. Mas se você vai deixando o processo natural, as coisas irem fluindo, você se abre à mudança, abre as comportas do coração à mudança, o processo é suave. Não há necessidade de ser tão doloroso. É a rebeldia dos homens que faz, mas cedo ou tarde ela terá de ceder. É o que está dito aqui expressamente, o que renova um pouco essa nossa ideia do que seja a transição. Então eu queria trazer isso só para a gente fundamentar, para a gente desmistificar um pouco essas ideias que se criam em torno desse processo, como algo que vai envolver muitos cataclismas, um Armagedon, e etc, etc, uma data específica. Depois desse dia é mundo regenerado, antes desse dia não é. Então dormiu, meia-noite virou o tempo, agora é terra regenerada. Faz sentido isso? Então só para a gente entender um pouco melhor como isso se encaixa na perspectiva dos espíritos superiores. Obviamente que existirão faixas de tempo que vão corresponder à transição, mas nunca um momento específico no tempo. Como eu falei,
a gente vai aqui voltar, então, para a gente analisar mais ou menos como se dá esse processo e qual a nossa tarefa nesse processo, ou como nós podemos colaborar. Nós vamos voltar num texto de Jesus, uma parábola dele que se encontra no Evangelho de Mateus, lá do versículo 47 em diante, que é conhecida como parábola da rede ou parábola da pesca, vai depender da tradução. Nós vamos estudar essa parábola aqui, ressignificando os símbolos, com as ferramentas que a doutrina espírita nos traz. Porque esse é o objetivo do estudo do Evangelho. A gente percebe que essa parábola, ela condensa, ou cada parábola de Jesus condensa uma série de lições que precisam ser entendidas, que precisam ser cultivadas para que a gente chegue a entendê-las mais profundamente. Por isso que Emmanuel tem uma definição muito bonita no livro O Consolador, na questão 290, quando perguntaram para ele das parábolas de Jesus, e ele vai dizer assim: as parábolas de Jesus são sementes que haveriam de produzir no decurso dos séculos frutos de misericórdia e de bondade para todos os seres humanos. O que ele quer dizer? Cada parábola de Jesus, e a própria característica dela já nos passa isso, né? Ela é condensada, ela é pequena, mas ela traz em si, como uma semente, um potencial gigantesco de produção, de desenvolvimento espiritual. Então você pega uma parábola de Jesus, algumas, por exemplo, têm um versículo, algumas têm 2, 3, 4. A que a gente vai ler aqui tem 4, se não me engano, 4 ou 5. Parece uma sementinha, mas que, na medida em que o solo da alma vai se tornando apto a recebê-la, ela vai cada vez mais produzindo frutos no decurso dos séculos. Então existem almas que já estão com o solo tão preparado e tão fértil, como lá na parábola do semeador, que cai uma sementinha dessa, ela logo se transforma numa árvore frondosa de frutos de misericórdia, de justiça e de bondade. Porque o solo está preparado. Outras produzem menos, outras, o solo ainda precisa ser trabalhado com o arado das dificuldades, das lutas, para abrir espaço para a semente. E muitos solos ainda são impermeáveis. Então, lê uma parábola de Jesus, não vê nada de interessante, acha, pelo contrário, muito tola a lição. Por quê? O problema está na semente ou está no solo? A semente veio do Cristo, o solo vem de nós outros. Onde será que está o problema? Em Jesus ou em nós? Creio mais sensato acreditar que o problema esteja no solo. Porque a semente, cada semente do Cristo é, na verdade, um resumo. É um pouquinho, né, que foi condensado da sabedoria universal do nosso Mestre. De alguém que já trilhou todos os estágios da evolução. E que vem agora lançar essas sementinhas para que a gente consiga entender o que nos aguarda e o que temos de fazer para chegar lá. Então é isso que ele vai definir como parábola, e é o que nós vamos tentar fazer aqui. Olhar para essa parábola com esse olhar de um pouco mais maturidade. E essa é uma das parábolas que faz parte daquelas chamadas, ou daqueles chamados ensinamentos escatológicos de Jesus. Uma palavra bem difícil, né? Mas o que é escatologia? A palavra eschatos, do grego, significa últimos, ou última, último. E logia significa estudo, logos, né? Logia significa estudo de alguma coisa, metodologia, estudo do método, fisiologia, estudo da parte fisiológica, e assim por diante. Então, escatologia é uma maneira, e essa expressão foi cunhada até pela teologia, de se estudar o final dos tempos, ou as últimas coisas, aquilo que aconteceria no final dos tempos. Escatologia. Final dos tempos agora por nós é significado. Não é o final da Terra. É o final de uma era para início de outra. Então essa é uma das parábolas ou dos ensinos de Jesus chamados escatológicos, que são esse estudo do que viria a acontecer nesse processo. Então Jesus vai dizer assim: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Olha que expressão. Consumação da era. Estou fechando uma era, consumando uma era para entrar em outra era.
Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Parece forte, né? Parece forte a lição de Jesus. Mas é porque a gente projeta no Mestre, muitas vezes, imperfeições que são nossas e que não estão efetivamente no texto. Mas logo a gente percebe a característica desse processo de fechamento de ciclo. O que é a característica fundamental? Aferição de valores. Há sempre um processo de separação, em que eu vou verificar aquilo que de fato de bom que foi produzido ou construído e aquilo que de fato precisa ser renovado. Outra parábola, por exemplo, que vai trabalhar isso, a do joio e a do trigo. Então eu tenho crescimento, eu tenho a ceifa e aí separação. Trigo para um lado, joio para outro. Aqui também, a comparação é análoga. Eu tenho uma pesca, eu pesco todo o gênero de peixe, fim da pesca, eu vou separar os bons num recipiente e os deteriorados em outro, ou lançados fora. Mas isso é uma história, né? É uma figura contada por Jesus. E que pode ser analisada aqui por nós de duas perspectivas. Primeira delas, no que diz respeito à humanidade como um todo. E depois, no que diz respeito ao mundo íntimo de cada um de nós. E a gente vai ver que como que essas duas coisas estão correlacionadas. Porque ele vai falar aqui que a característica dessa transição será a construção do reino dos céus. Será o resultado do processo dessa nova era. Tem por objetivo alcançar esse reino dos céus. E a gente vai perceber que, na verdade, esse reino dos céus é a imagem no todo do que acontece na parte. É a imagem no todo da humanidade do que vai acontecer com cada um de nós. Porque, afinal, a condição espiritual da Terra não é porque, vamos dizer assim, não é a condição física, geológica do planeta que define que a Terra é um mundo de provas e expiações. O que define que a Terra é um mundo de provas e expiações? A condição média dos espíritos que a habitam. A Terra sempre foi um jardim de delícias, um Éden. A questão é que os espíritos, na sua generalidade, com as exceções para mais e as exceções para baixo, os espíritos que a habitam estão nessa condição. E, portanto, dizemos que a Terra está, ou é, um mundo de provas e expiações. Porque reflete a condição geral da parte, o todo. No dia que a parte, ou melhor, no dia que a parte passar a se transformar e se tornar a generalidade, espíritos regenerados, a Terra será um mundo de regeneração. Vai mudar alguma coisa física? Talvez porque seremos menos duros para com a natureza, seremos mais brandos, seremos mais justos com a natureza. Mas, efetivamente, o que muda? A condição geral dos espíritos que habitam a Terra. Então, a gente vai analisar a primeira perspectiva do todo. O que Jesus quer dizer com esse processo? O reino dos céus é semelhante a uma pesca. Vai pescar todo gênero de peixes. E depois dessa pesca, quem que vai fazer a divisão? Os anjos sairão e farão a separação daqueles, ele usa a expressão aqui malvados, a tradução mais adequada talvez seja corrompidos, serão levados ou serão lançados fora, e a gente já vai ver o que é esse lançado fora, e os outros, os justos, ou os que estão se esforçando para tanto, ficarão aqui no processo. Ora, o que é isso, senão aquilo que aconteceu com a Terra algum tempo atrás, né, aquilo que chegou à Terra oriundo de outros sistemas, o sistema de Capela, aquele grupamento de espíritos que passou pelo mesmo processo lá no sistema de Capela. Espíritos renitentes, lutando contra o progresso, mesmo apesar de todas as oportunidades de transformação, espíritos comprometidos com o mal, apesar de toda a misericórdia, apesar de todas as oportunidades concedidas, espíritos que insistem em permanecer reticentes e renitentes ao bem e à renovação, que não encontravam mais lá naquele sistema um espaço de evolução, porque prejudicavam também a evolução dos outros que queriam avançar. Então, o que deliberaram, como vai dizer Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 3, o que deliberaram as comunidades diretoras do cosmos, que estão aqui representadas na parábola pelos anjos? Foi feita uma pesca,
foi feita uma análise de todos os espíritos ali encarnados. Feita essa análise, e só eles têm a capacidade de fazê-la de maneira, vamos dizer assim, profunda, porque conhecem todos os mecanismos, não estão mais iludidos ou com a visão turvada pelo véu do egoísmo e do orgulho. São espíritos que amam e, portanto, sabem o que é melhor para cada espírito. Eles optaram ou decidiram fazer essa transposição desses espíritos a um outro orbe, que se adequaria mais às suas propostas de vida. Não mais naquilo. E é preciso a gente olhar para isso não como uma punição. Porque muitas vezes a gente olha esse processo de exílio como se fosse algo, uma punição divina. Foram exilados. Mas a questão é, adianta eu deixar um indivíduo, para usar um exemplo, que mal dominou ainda a aritmética básica, adianta eu deixar ele numa turma para aprender cálculo diferencial? Vai adiantar alguma coisa em termos de crescimento se ele não tem nem os elementos para lidar com aquele recurso? Então o que os espíritos fazem? Tiram eles e realocam eles em uma turma mais condizente com as necessidades dele. E isso não representa a ausência de amor, porque nessa nova turma também serão amparados. Esses espíritos que vieram de capela foram recebidos por quem? Pelo próprio mestre. Pelo próprio mestre que os recebeu, prometeu estar com eles e mais, prometeu encarnar um dia no seio deles, para orientá-los e instruí-los quanto à renovação. Não por acaso Jesus encarna no seio do povo mais necessitado dos 4 grupamentos que vieram. O povo mais orgulhoso foi aquele que recebeu no próprio seio o Cristo, o governador planetário. Isso não é amor? Porque às vezes a gente se fixa no exílio e fica olhando aquilo como punição, mas esquece de todo o planejamento de amor que possibilitou a muitos espíritos aqui na Terra se regenerarem. Outros permaneceram renitentes. O tempo vai trabalhando aos poucos, mas muitos despertaram a partir do processo. Então a gente precisa renovar esse olhar do que é que esse exílio, o que é retirar esses, no texto, malvados e transportá-lo para outros lugares. É prova de amor. Naquele momento talvez não tenham condições de aquilatar aquilo, mas mais tarde, mais maduros, perceberão. A criança, às vezes, quando você tira ela do parquinho, ela fica irritada com você. Quando você tira ela do parquinho para levar ela para estudar, ela fica irritada com você. Mas depois, mais maduro, a gente vai percebendo que muito daquilo que os nossos pais fizeram era puro amor. E foi importantíssimo para o nosso crescimento. E é o que muitas vezes, e é o que está narrado aqui. Essa pesca com separação. Os bons, os justos, e Kardec vai deixar bem claro isso aqui, não são espíritos perfeitos, são aqueles que, pelo menos, já estão comprometidos com a sua renovação. Estes ficarão, porque é o seu propósito. Podem não ser espíritos bons, superiores, estamos muito distantes disso enquanto coletividade, mas pelo menos estamos na busca pela renovação. Estes, dirá Kardec, ficarão. Serão retirados e transportados a esses outros orbes aqueles realmente renitentes do mal. Aqueles que tiveram oportunidades inúmeras de renovação, mas perseveraram no caminho da perversidade ou no caminho da rebeldia espiritual. Esses serão realocados, mas sempre com amor. O que não quer dizer que não existirão dores no processo, que estão figuradas aqui por meio desse pranto e desse ranger de dentes, ou desse fogo, que muitas vezes temos entendido no decurso dos séculos como um fogo material, uma visão pueril do inferno. Não é isso, o fogo aqui é um símbolo. Quem lê Céu e Inferno vai entender melhor o que é esse fogo. O fogo da consciência culpada, que fica se martirizando pelos equívocos. Fogo que dura enquanto dura a rebeldia, porque o fogo consome enquanto tem combustível. Quando você tira o combustível, acabou o fogo. Enquanto a rebeldia, lá está o fogo mental, aquele incômodo, aquele sofrimento que é a característica dos espíritos que se transviaram da lei e que muitas vezes tentam negar de si próprios, mas que no fundo sofrem. Esse é o fogo que Jesus vai descrever em outras passagens como fogo eterno, mas não eterno no sentido de que não tem fim, e sim o eterno
no sentido de que dura enquanto você insiste em manter aquela postura. Enquanto você perseverar na rebeldia, aquele fogo estará ali. O fogo mental, o fogo do remorso, o fogo da consciência culpada. Por isso, Emmanuel tem uma frase muito bonita no Justiça Divina, que ele vai dizer assim: o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem sempre o tamanho da rebeldia de cada um. O inferno de cada um de nós tem sempre o tamanho da nossa rebeldia. Por isso sofre muito o espírito que é muito rebelde. Uma rebeldia desse tamanho, um sofrimento desse tamanho, porque o papel da dor é dobrar toda a rebeldia e trazê-lo novamente ao caminho da humildade, ao caminho da renovação. É isso que está figurado aqui. E você imagina, para esses espíritos, as próprias lutas e dores de ter que encarnar num planeta, pelo menos materialmente falando, muito aquém do progresso já alcançado do planeta de onde vinha. É como se nós hoje aqui, com a internet, todas essas facilidades que nós temos, fôssemos levados de volta à idade da pedra, em que mau fogo nós tínhamos. Vocês imaginam o que foi para esses espíritos deixar o planeta em que se encontravam, com todo o avanço tecnológico, e voltar aqui e encontrar homens brutos? Ter que correr atrás do alimento ainda? Ter que começar quase tudo do zero? É isso que também está figurado nessa parábola, o pranto e o ranger de dentes. O trabalho mais material, mais mecânico, que já estava sendo superado nesses planetas, para se transformar no trabalho mais espiritual, e que agora precisa voltar tudo ao começo. Mas, nesse processo, o seu orgulho é trabalhado, o seu egoísmo é trabalhado, aprendem a dividir e crescem espiritualmente. Contribuem com a população daquele planeta que ainda estava num estado primitivo. Foi assim que muitos dos capelinos nos encontraram. Deram a sua contribuição, por exemplo, os egípcios, que dos 4 grupamentos que vieram eram os mais evoluídos, deixaram para nós descobertas e pesquisas e reflexões fantásticas. Ainda hoje nós estamos tentando entender como é que eles fizeram aquelas pirâmides. Nós hoje ainda teríamos uma imensa dificuldade com toda a tecnologia que temos de fazer o que eles fizeram. Perfeitamente alinhadas com a estrela polar, na época, né? Hoje não mais, porque o céu vai mudando também, não é que o céu vai mudando, né? Os movimentos da Terra vão alterando a posição das constelações, mas à época perfeitamente alinhadas. É uma ciência que não era da Terra, de fato. Deram a contribuição e muitos deles retornaram. Tiveram novamente a possibilidade de voltar. É isso que está descrito na parábola, de maneira figurada, simbólica. Os anjos que aqui representam, os mensageiros, os emissários que coordenam a evolução nos sistemas e nos planetas, fazem essa separação porque entendem melhor o panorama e a necessidade de cada espírito ou de cada grupamento. Isso é a análise da parábola pela perspectiva exterior, pela perspectiva da humanidade como um todo. Mas nós podemos transportá-la também para dentro de nós. Porque esse reino dos céus na terra só será alcançado quando for reino dos céus em cada um dos habitantes da terra. Quando todos nós, por dentro, conquistarmos essa condição espiritual, naturalmente o resultado fora no mundo será o reflexo disso. Quando todos viverem ou encontrarem em si a paz, a harmonia com as leis divinas, o mundo refletirá essa harmonia com as leis divinas. De fato, teremos o reino dos céus ou o reino de Deus, quando as leis divinas ditarão as regras do mundo. Não precisaremos sequer mais dos tribunais, porque a lei da fraternidade, da justiça, do amor e da caridade regerá todas as relações. Isso é o reino de Deus, que um dia virá à terra. Jesus diz, meu reino ainda não é deste mundo, mas um dia será. Por isso tem o ainda. Mas no dia que começar, por cada um de nós, e alcançarmos isso coletivamente, estaremos então no reino dos céus. Por isso percebemos que todos nós temos uma parcela nesse processo. O nosso aperfeiçoamento contribui ou é mais uma nota harmoniosa para a construção desse reino. E nós podemos desde já começar a usufruir da paz deste reino. Nós não precisamos nos identificar com todo o sofrimento que ainda rege o mundo. Nós já podemos, por dentro, construir um mundo de paz, para que possamos também transmitir ao mundo que sofre
essa paz que construímos por dentro. Porque não é todos os espíritos na Terra, como falávamos, mundo de expiação e provas, que vivem interiormente no mundo de expiação e provas. Muitos espíritos que já encarnaram aqui, que estão encarnados, vivem já na regeneração, dentro de si mesmos. Outros já em mundos ditosos. Outro já no mundo divino, o Cristo. Apesar de ter encarnado neste planeta, não pertencia à natureza desse planeta. Era um espírito que já estava, ou já havia avançado para além da condição, vamos dizer assim, geral do planeta. Cada um de nós pode e deve buscar isso desde já, porque é a melhor contribuição que nós podemos dar para o mundo, para essa obra de regeneração, a nossa própria. E como é que nós vamos analisar essa parábola interiormente? Porque Jesus está nos dando aqui umas dicas. Você quer conservar o reino dos céus em você? Então, olha o seguinte, todos os dias você vai e faz uma pesca. E nessa pesca que você faz todos os dias, você pesca todo gênero de peixes. A grande questão é, ao final da pesca, ao final do ciclo diário, do cotidiano, do dia a dia, a gente faz a separação desses peixes? A gente separa o que a gente está guardando dentro e o que a gente está lançando fora? Porque, figuremos o seguinte, por várias vezes nas lições de Jesus, e Emmanuel vai falar isso também, por exemplo, no capítulo 21 do Caminho, Verdade e Vida, o mar é um símbolo da vida material. As suas ondas, as suas oscilações, ora a gente está bem, ora tem dificuldade. Então o mar é o símbolo perfeito da vida material. Para cruzar o mar da experiência material, a gente precisa de um veículo, um barquinho, sem o qual não é possível. Qual que é o nosso barquinho? Toda manhã você entra nele e vai para o mar da vida. O seu corpo, né? O nosso corpo é o barco, o veículo que permite que a gente navegue pelo mar da experiência física. Você está lá em desdobramento do mundo espiritual, volta para o corpo, levanta, vai trabalhar. E todos os dias você lança as suas redes para pescar. Os seus sentidos são redes, aquilo que te permite ler, ouvir, conversar. Os seus relacionamentos são redes. O seu trabalho é uma rede. Tudo aquilo que você faz são redes que te permitem pescar no mar da vida os peixes. Todo gênero de peixes. Os bons e os ruins. O que são os peixes? O que você pesca todo dia? Você está passando ali, conversa com alguém, você pescou desse alguém o quê? Ideias, emoções. Você lê um jornal, assistiu um programa, você pescou dali o quê? Emoções, ideias, pensamentos. Todos os dias, em qualquer relação, a gente está pescando esses peixes. Às vezes sem o perceber. Só de conviver com alguém você já está pescando algum peixe. Todos os dias. É inevitável. Estar na matéria é fazer essa pesca diária, cotidiana. Só que Jesus frisa muito bem. Você pesca todo gênero de peixes. Então você está conversando com uma pessoa alegre, você colhe aquela alegria dela, aquela animação. Mas você vai conversar com uma pessoa desanimada, pessimista, se você não está atento e vigilante, você pesca aquele peixe também. Então, todos os dias, você enche a sua rede. Vai para casa ao final do dia, com a rede cheia. Só que lá tem peixes bons e ruins. A questão é, você separa? Porque o que acontece se a gente guardar peixe estragado na geladeira? Como é que está o cheiro daqui a alguns dias? E se você comer aquilo? Quantos peixes deteriorados dessa pesca aqui a gente não guarda, às vezes, por dias, meses, anos, uma encarnação inteira? Qual o resultado disso na sua vida interior? Quando você pesca o peixe da mágoa e você não tira ele, não separa ele, qual o resultado disso para a sua vida? Do rancor, do pessimismo, da desesperança. Então o que Jesus está falando aqui para a gente? Olha, se você quer manter esse estado de harmonia e conquistá-lo, é preciso que todos os dias você reflita na pesca que você tem feito. E é interessante que essa reflexão não é feita no mar, é feita na praia. Porque se o mar é oscilação, a praia é estabilidade. Ou seja,
busca um momento de calmaria, busca um momento de estabilidade, busca a prece e a reflexão para você fazer essa separação de maneira adequada. Não é no mar que você separa. O que Jesus fala? Quando orardes, vai para o teu quarto, fecha a porta, desconecta do mundo, sai do mar, vai para a areia. Estabilidade. E ali você separa. Ali você separa. Os que é bom, diz o texto, você guarda no recipiente. Que recipiente? Seu coração, a sua alma, que é um vaso que transporta o perfume ou o vinagre, segundo a sua escolha. Os deteriorados, lança fora. Não guarda, corta o quanto antes, porque senão isso cresce. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Tira antes que cresça demais e tome proporções muito mais difíceis de serem vencidas. Aí a gente vai lá, Livro dos Espíritos, questão 919, item A. Recomendações de Santo Agostinho para a gente superar as nossas imperfeições e de fato evoluir. O que ele fala? Fazei como eu fazia na terra. Todos os dias à noite eu me sentava e procedia uma separação. O que de bem eu fiz hoje e o que de mal. E diz ele, crede-me, todo aquele que processasse isso todos os dias e pedisse a Deus e ao seu anjo guardião auxílio, ganharia imensa força de renovação e evolução, porque crede-me, Deus o assistiria. É a mesma lição, só mudou a roupagem. Jesus está dizendo a mesma coisa há 2000 anos. Todos os dias você faz a separação dos peixes no teu mundo interior, porque se de fato quiseres construir esse reino dos céus na terra, começando por ti, é preciso que analises o que tem transportado, o que você tem pescado, quais têm sido os seus interesses, para que você esteja de fato apto a também semear o bem por onde passa. É assim que a gente entende que a mesma parábola se aplica à humanidade como um todo e a cada um de nós como parte. E que não alcançaremos o resultado no todo se não o fizermos na parte. Não alcançaremos o reino dos céus, o fechamento desse ciclo para a entrada de um novo, se não nos dispusermos desde já, a todos os dias, meditar melhor na nossa pesca, cultivando aquilo que efetivamente vai contribuir para a nossa e para a edificação dos outros e do mundo. É isso que Jesus quer nos dizer com essa parábola da rede. Esses são os ciclos aos quais todos estamos submetidos todos os dias. A questão é, temos de fato estado dispostos a renovar o ciclo ou ainda ficaremos presos no ciclo vicioso dos nossos equívocos e das nossas escolhas equivocadas e rebeldes que temos estado há tanto tempo? Está em nossas mãos definir e começar a construir de nós esse reino dos céus, que temos a certeza, pelo tudo que vimos hoje, um dia, certamente, estará e se manifestará em toda a terra. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos inspire sempre. Muito obrigado, muita paz.